Em nome de Jesus. Sente-se, por favor, sente-se. Por gentileza. É como eu falei no projeto Transbordar. O ano ainda não acabou. Tem muitas pessoas que já deram o ano por encerrado, mas até o dia 31 de dezembro ainda é ano de 2022. E Deus pode fazer coisas gloriosas. E nós estamos nessa fé. O final é muito melhor do que o início. Fique firme, não se distraia, plante a boa semente. Em nome de Jesus. Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, no versículo 4. Quero só meditar, refletir nesse versículo novamente, que Deus, Ele falou conosco nesse domingo, assim, maravilhosamente. Você sabe que antes Deus, Ele nos dá a direção, depois Ele age. Nós queremos a transformação, que Deus transforme a nossa vida, transforme a nossa família, mas primeiro Ele nos dá instruções, Ele nos dá direção, para que a gente possa seguir manifestando a fé, e assim Ele operar, fazendo o milagre, a transformação, aquilo que você está buscando. Foi como o Naamã, ele foi em busca de cura, era um homem valoroso, mas a Bíblia fala que estava leproso, que estava em muita dificuldade, e ele foi em busca da cura, que Deus pudesse, através do homem de Deus, curá-lo. E o homem de Deus disse para ele: olha, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Deu uma direção para ele. Ele seguiu aquela direção e ele foi curado. Pedro pescou a noite toda. Olha o porquê que você tem que estar atento às instruções de Deus, para que você possa seguir. Ele pescou a noite toda, ele não pegou nada. Mas o Senhor entrou no barco e disse para Pedro: Pedro, vai e lance a rede aqui, ó, nesse lado aqui, ó, no lado direito. Lance. E quando Pedro, ele lançou a rede aonde o Senhor mandou, ele realizou a maior pescaria da vida dele. Tanto que o barco, ele quase começou a afundar, a rede quase se romper. Por isso, esteja atento, Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A verdade é que Deus fala, Deus está dando as instruções, não se distraia. Deus está falando conosco, está nos direcionando para que Ele possa nos abençoar, abençoar todos. É só você estar atento e você seguir. Amém? Aí, ó, dentre todas as direções que Ele falou conosco, Ele falou isso daqui, ó. Repita bem forte comigo: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da onde mantenhamos a nossa esperança. Tudo, preste atenção nisso, tudo o que aconteceu no passado, nós vemos Deus tirando o povo do Egito
da escravidão com mãos poderosas, cuidando do povo no deserto, enviando o maná, a nuvem, a coluna de fogo, porque no deserto, de dia é muito calor, um calor insuportável, Deus colocou a nuvem para fazer sombra. De noite era um frio muito violento, Deus colocou a coluna de fogo. As roupas não envelheciam, os sapatos não envelheciam, o povo não ficava doente, não tinha um pobre, não tinha um doente, não tinha um enfermo no meio do povo, porque Deus, ele cuidava. Tudo que aconteceu no passado, nós vemos Deus pegando Abraão na sua velhice e dando a ele um filho. Aliás, uma multidão de filhos, curando o ventre de Sara, restituindo como se fosse uma jovem na flor da idade, e essa mulher gerando filhos. Nós vemos Deus realizando o sonho de José, de um menino, colocando ele como governador do Egito. Jesus curando o leproso, fazendo o paralítico andar, o cego enxergar. Tudo que aconteceu no passado, olha aqui, ó. E ele registrou aqui, ó. Tá tudo escrito, ó. Procedente da onde, pessoal? Das Escrituras Sagradas, que é esse livro que está aqui, que eu acredito que você deve ter. Quem tem uma Bíblia, você precisa usá-la, lê-la. Tudo foi registrado aqui, ó, para nós. Deus mostrando aquilo que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer. E tudo que Ele fez na vida dos heróis da fé, Ele continua fazendo hoje, nas nossas vidas. Ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois ele diz: eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Eu sou o mesmo hoje, ontem e serei eternamente. Então, Deus, ele está dizendo, se os heróis da fé viveram tudo isso, você pode viver também. Deus, ele pode libertar você da escravidão dos egípcios. Os egípcios pode ser as drogas, pode ser a pornografia, pode ser o adultério, pode ser a mentira, pode ser o pensamento ruim, pode ser tantas coisas que escravizam você, tantos vícios que escravizam você. Deus pode libertar você. Deus pode livrar você. Deus, ele pode fazer o que ele fez na vida do Abraão. Ele pode fazer o que fez na vida do José, do Jacó. Ele pode curar a enfermidade. Ele pode exaltar você. Agora, é muito importante que todos nós, que todos vocês entendam que Deus espera de todos nós também as mesmas obras de fé, as mesmas boas atitudes de fé. Nós vimos o Moisés no Egito resistindo. Deus levou ele para tirar o povo do Egito e ele resistindo. O faraó fazendo de tudo para impedir. O faraó dizendo: vocês não vão sair. E Deus tratando com ele e Moisés resistindo. Moisés resistindo, Moisés resistindo, que é aquilo que nós temos falado, pessoal. Tem lutas que você vai vencer somente resistindo. O diabo, ele vai fazer de tudo através dos problemas para você desistir, para você aceitar, para você dizer assim: ah, não tem jeito não, já são 400 anos de escravidão, eu tenho que aceitar. Eu tenho que me conformar, como muitas pessoas. E aí elas desistem, elas abrem mão, elas param de lutar, elas saem da posição.
Tem lutas que você vai vencer somente resistindo, você ficando firme, você permanecendo posicionado, você não abrindo mão, você fazendo como Daniel fez. Ele estava lá orando, posicionado, e passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias, e ele estava lá posicionado, até que Deus enviou, até que a resposta chegou. Aliás, Deus já tinha enviado, desde a primeira oração, ele só precisou resistir, ele só precisou permanecer focado, ele só precisou permanecer lá. É assim que você vai vencer muitas lutas, resistindo. Abraão, o Senhor disse: sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, sai desse território, desse ambiente, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou te direcionar. É o famoso desapego, para que Deus possa honrar você, para que Deus possa fazer o mesmo, dar o filho é bênção, o filho é aquilo que vai vir através de um milagre, não vai ser o médico que vai fazer, não vai ser o remédio, não vai ser o advogado, não vai ser o especialista, não vai ser o seu patrão, não vai ser o pastor, não vai ser a mãe, não vai ser o pai, não vai ser o homem, vai vir através de um milagre. Ninguém podia dar filho para Abraão. Abraão era um homem que dinheiro para ele não era problema, o pai dele era rico, Abraão era rico. Então o problema não era dinheiro, não era recurso, era Deus que ia fazer, era Deus que iria operar o milagre. O filho é isso, é aquilo que vai vir através de um milagre na sua vida. E aí, você precisa fazer isso, desapegar. Você vai precisar se desapegar de muitas coisas, desapegar de pessoas. Deus tirou Abraão daquele lugar, porque ali tinha pessoas que iriam impedir ele de viver tudo que Deus queria fazer. Você vai ter que desapegar de pessoas, você vai ter que se desapegar de hábitos ruins, você vai ter que desapegar de ambientes, você vai ter que desapegar de comportamentos, você vai ter que desapegar daquela mania de sempre buscar a aprovação dos outros. Tem pessoas que para tudo ela precisa de aprovação, que tenha alguém ali incentivando, aprovando, apoiando, bajulando. Ela não suporta crítica, ela não suporta confronto. E você vai ter que se desapegar disso, porque na vida nem sempre vai ter alguém apoiando, incentivando, acreditando, motivando você, dizendo vamos. Na maioria das vezes terão pessoas contra você, desaprovando a sua boa atitude, o seu projeto, o seu sonho. Imagina se Abraão ele fosse buscar a aprovação do pai dele, por exemplo, quando Deus disse para ele: sai da tua casa, da casa de seu pai, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina Abraão perguntando: ô pai, o que o senhor acha? Tu acha que eu devo isso? Tu acha que eu devo fazer? Como muitas pessoas, Deus está falando com ela, e ela não está presa naquilo que Deus está falando, mas naquilo que o homem está falando. Sempre aí, e aí marido, e aí esposa, e aí vizinho, o que você acha? Estou indo na igreja, o que você acha de dizimar? O que você acha? Eu tenho que ofertar? O que você acha de eu fazer essa campanha? O que você está achando disso? Você está achando daquilo? E é onde tem muitas pessoas que deixam de ser abençoadas, porque elas estão presas na aprovação do homem, e ela não se preocupa com a aprovação de Deus. Imagina se Abraão fosse perguntar para Sara, por exemplo: ô Sara, o que você acha? Deus pediu o nosso filho para eu sacrificar ele no monte Moriá. O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que Sara iria dizer para Abraão, pessoal? Depois de
de tanta espera, depois de tanto sacrifício, depois de um pagar de preço tão alto, Deus vem e pede o filho para Abraão. Deus sabe para quem pede. Ele sabia que se pedisse para Sara, mas não era com Sara, era com Abraão. Abraão, eu quero o seu filho. No outro dia, bem cedinho, Abraão se levantou e foi cumprir com aquilo que Deus pediu a ele. Então é importante você entender isso, porque o que você precisa muitas vezes é isso. O teu marido não vai poder te dar, a tua esposa não vai poder te dar. O que Deus tem com você é com você, e para Ele cumprir, você precisa obedecer. Ele está dizendo, olha, saia. Ele está dizendo, olha, siga, olha, dê ouvidos, olha, coloca isso em prática, olha, obedeça, faça, para que Deus possa honrar você. Aí eu quero que Deus faça a mesma coisa. Faça também a mesma coisa que Abraão fez. Tenha coragem para ouvir e obedecer a voz de Deus. E José, mantendo o sonho vivo, mesmo em meio às circunstâncias tão difíceis, ele foi lançado na cova, ele estava lá sonhando, acreditando, Deus colocou um sonho dentro de mim, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Depois ele foi vendido como escravo, cada vez mais distante do sonho. Foi vendido como escravo, continuou acreditando que Deus iria realizar o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E depois foi lançado na prisão, e ele continuou acreditando, continuou sonhando. O sonho vivo, não, Deus Ele é fiel. Mais dias, menos dia vai acontecer. Deus não mente, até que chegou o dia em que Deus cumpriu, porque Ele manteve o sonho vivo, porque Ele acreditou, Ele não deixou nada matar o sonho, porque tudo que aconteceu com Ele foi para matar o sonho dele. Você sabe que tem muitas pessoas que elas não sonham, elas não têm sonho, e elas vão fazer de tudo para matar o sonho que você tem. Elas não acreditam, e elas vão fazer de tudo para matar a sua fé. Fazer você acreditar que não vai acontecer nada não, sua vida não vai mudar não, você não vai ser feliz não, não vai conseguir não, não vai chegar lá não. É tudo besteira, é tudo balela. Que se Deus fosse fazer alguma coisa, Ele já teria feito por você. Que se Deus fosse fazer alguma coisa por você, você não estaria passando por tudo aquilo que você está passando. Porque depois que Deus colocou o sonho dentro do coração de José, foi só sofrimento. Depois que Deus colocou o sonho dentro do José, foi cova, foi calúnia, foi prisão, foi esquecimento. Mas o que Deus promete, Ele faz. Está escrito isso na palavra de Deus. O Senhor mesmo dizendo, você acha que eu sou homem para falar uma coisa e não fazer? Para prometer algo e não cumprir? O homem faz isso. O homem pode prometer algo para você, o homem pode dar a palavra para você e voltar atrás. Você pode se frustrar com o homem, mas com Deus você nunca vai se frustrar. Deus não é homem, Ele não vai te prometer algo e não fazer. Ele não vai falar algo para você e Ele não vai cumprir. Deus, Ele é fiel para cumprir à risca aquilo que Ele promete. Por isso, mantenha o sonho vivo. Independente daquilo que você está passando, o processo que você está passando, mantenha o sonho vivo dentro do seu coração, para que Deus possa honrar você, para que Deus possa cumprir. Deus é aquele que coloca dentro de nós o sonho, e Ele também realiza, Ele faz a obra perfeita, Ele faz infinitamente mais. Amém? Pode passar, por favor, mantenha a esperança. Não é esse não. Não é, meu filho. Eclesiastes é o último respaldo.
Oi? Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar. Romanos 15, 1 Reis. 1 Reis 19, 20. Tudo bem, pode colocar Eclesiastes. Eclesiastes, pode ser. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Repita bem forte comigo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho e vi que isso também vem da onde? Olha só, tudo. Até as coisas mais simples da vida, até as coisas básicas, como o comer, você ter condição de comer, de beber e de desfrutar a vida, tudo isso vem das mãos de Deus. É o favor de Deus, é a bênção de Deus. Se faltar na sua vida, vai faltar até o básico. Até as coisas simples da vida, você vai ter dificuldade. E ainda que uma pessoa, ela tenha tudo, porque nós estamos falando aqui de Salomão. O homem mais rico da face da terra até hoje, mais rico do mundo até hoje. Não tem ninguém, aquilo que Deus prometeu para ele, Abraão, ou Salomão, não haverá nem antes e nem depois de ti alguém tão rico, tão poderoso, tão famoso como você. Hoje não tem. Os homens mais ricos da face da terra não chegam perto da riqueza que Salomão conquistou aqui. Ainda que a pessoa tenha toda a riqueza do mundo, se ela não tiver a bênção de Deus, o favor de Deus, ela não vai ter prazer, ela não vai conseguir desfrutar, que é aquela palavra. Você pode prestar atenção, tem muitas pessoas que têm um palácio, mas ela não é feliz dentro dela. Tem muitas pessoas que já tiraram a vida dentro do seu próprio palácio, se suicidaram, deram um tiro na cabeça, se enforcaram. Tem muitas pessoas que têm o melhor carro, mas não é feliz. Ela tem a conta bancária dela recheada, e ela não tem paz, ela não é feliz. Tanto é que não é coincidência que as pessoas que mais se matam são pessoas ricas, são pessoas abastadas. Porque se faltar a bênção, se faltar o Espírito de Deus, você pode ter tudo, é como se você não tivesse nada. Já ouviu essa expressão? Eu daria todo o dinheiro do mundo para ter um pouquinho de paz. Por isso que Davi dizia: Senhor, pode tira tudo de mim, tira a glória, tira o reino, tira a riqueza, pode tirar tudo de mim, Senhor. Mas ele dizia: não retire de mim o seu Espírito, porque sem ele eu não posso viver, sem ele não dá. Eu posso viver sem tudo, eu posso viver sem riqueza, eu posso viver sem reino, eu posso viver sem glória, mas sem o teu Espírito eu não posso viver. Sem a tua bênção eu não posso viver. Quem disse isso daqui, foi Salomão. Um homem que no final da vida dele, ele estava dizendo assim: olha, é tudo vaidade. Salomão estava dizendo assim: olha, tudo que a minha carne deseja, eu dei a ela. Os melhores vinhos, né, todo tipo de mulher, eu comprei todo tipo de cavalo, todo tipo de animal, todo tipo de campo, tudo que o meu coração desejou, eu dei a ele. E aí ele resume, dizendo assim: tudo isso é ilusão, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento, porque aqui ele já tinha perdido a bênção de Deus, já tinha se distraído com o pecado,
E aí nada daquilo que ele tinha dava prazer a ele. Tudo para ele era cansaço e enfado. Por isso que no final da vida dele, no final de Eclesiastes, ele diz assim, ó, o resumo de tudo para o homem é: tema Deus, tema Deus. O resumo de tudo, tema Deus, tema Deus. Pega a sua vida e tema Deus, porque tudo vem dele. As coisas mais sim, tudo vem dele. Para o homem não existe nada melhor do que comer e beber, encontrar prazer em seu trabalho. Vamos juntos, vi que isso também vem da mão de Deus. Por isso agrada a Deus, pessoal. Uma vida cheia da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino, a sua justiça, para que Ele acrescenta tudo, para que Ele te dê condição de desfrutar de tudo. Senão você não desfruta, senão você vai ter um casamento e vai ser um inferno, me desculpe. Vai ter filhos e vai ser um problema. Vai ter trabalho e o trabalho vai sufocar você, vai acabar com a sua vida. Busque em primeiro lugar, porque aí, independente da sua condição, Deus ele vai estar com você, te dando prazer, te dando condição. Pode passar o próximo, por favor. 1 Reis, capítulo 19, 21, diz assim: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Vamos juntos, e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Poxa vida, isso aqui é o exemplo de uma entrega total, sem reserva. Elias lançou a capa, lançou o espírito, convidando, chamando Eliseu para a obra do Senhor. Que é aquela palavra, né? Não fomos nós que escolhemos, não foi eu que escolhi estar aqui. Se fosse pela minha vontade, para eu escolher, eu escolheria estar em qualquer outro lugar, menos fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu sei que esse trabalho aqui, ele é árduo. Não foi Eliseu que escolheu, mas foi Deus que escolheu Eliseu. Foi Deus que chamou. Como Jesus diz, não pense que foram vocês que escolheram estar aqui, mas eu escolhi vocês para estar aqui. O Senhor, através de Elias, chamou Eliseu para o propósito, para cumprir com a missão, realizar a obra de Deus. Ele foi lá, deu ouvidos ao chamado, pegou todos os seus equipamentos de trabalho. No caso dele, ele trabalhava com bois, de arar a terra, era um fazendeiro, pegou o seu equipamento de arar a terra, pegou os seus bois, matou eles, pegou os equipamentos, fez uma fogueira, fez um churrasco, deu para o povo festejar e foi servir, foi cumprir com o propósito. Sabe qual a mensagem que ele estava dizendo aqui, passando? Eu não tenho plano B. Eu não tenho um segundo barco. Não existe essa possibilidade de eu voltar para trás. Maldito aquele que olha para trás. Ó, não é nem voltar. Maldito aquele que volta, que põe a mão no arado, que recebeu e volta e olha para trás. Maldito. Ele diz, não tem essa possibilidade. Eu não tenho plano B. Deus me chamou para o propósito. Eu estou indo, fui, tchau. Não tem plano B. Plano B é o plano da terra. Plano A é o plano do alto. Plano B é o plano da terra.
É o plano que o homem faz quando você se desconecta de Deus, quando você não acredita que o plano A vai dar certo, que o plano que Deus colocou no seu coração não vai se cumprir. E aí você diz com a sua atitude: deixa que eu resolvo. Deus não dá conta de resolver, deixa que eu resolvo. Aí você coloca a sua mão. E aí tudo que às vezes tem tudo para dar certo, dá tudo errado. Porque você colocou as suas mãos, Deus tira as mãos dele. Aí ele deixa para você resolver. Como Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. O seu filho vai sair do ventre de Sara. Sara era aquela mulher adiantada de idade, estéril. E ele esperou por um tempo, aguardou um tempo, não aconteceu, ele disse: deixa que eu resolvo. Deus não está dando conta, deixa que eu resolvo, deixa eu dar uma mão para ele. Ele foi lá e se deitou com Agar. Ele deu ouvido à voz da esposa e a esposa disse: deita com Agar. Quem sabe assim, né, nós teremos um filho por intermédio dela. Mas o Senhor disse: não é Agar, é Sara. Você vai ter um filho com a Sara. E aí, ele pegou um problemão com a mão dele, pessoal. Aquele filho com Agar foi um problema. Você pode prestar atenção, daqui a pouco você vê ele tendo que pegar o filho dele e mandar embora para o deserto. Pegar a mãe do menino e o menino e mandar embora. Imagina o que é isso para um pai. Mas não foi Deus que plantou isso, foi ele que plantou. Não foi Deus que tomou essa decisão, foi ele que tomou essa decisão errada. Se ele tivesse dado ouvido, confiado no plano A, no plano que Deus colocou no coração dele, ele não teria sofrido. A mesma coisa, o Naamã, o Senhor colocou no coração dele: vai lá, que o homem de Deus vai te dar as instruções e você vai ser curado da sua lepra. Mas ele foi, e aí ele queria ensinar o homem de Deus a trabalhar, queria ensinar Deus a fazer milagres. E aí, Eliseu disse: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, você vai ser curado. E aí ele disse: não, eu achava que eu ia chegar aqui, você ia invocar Deus e colocar a mão na lepra e eu ficaria curado. Não, eu não posso mergulhar no rio Abana, no rio Farpar, no rio Damasco, são rios melhores do que o Jordão. E ele quase perdeu a bênção, quase perdeu o milagre. Por quê? Porque ele estava seguindo a própria direção. Então, o que eu quero dizer para você: confie no plano A, naquilo que Deus colocou no seu coração. Não tenha um plano B. Se isso não der certo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Se Deus trouxe você para cá, se Deus trouxe você aqui, siga as direções. Coloca em prática o que você está recebendo. Esqueça de onde você veio, esqueça por onde você passou. Siga a direção. Coloque em prática o que você tem aprendido. Aquilo que você tem recebido do altar, as direções de Deus. Para que Ele possa operar. Se Deus colocou no seu coração a respeito da sua casa, da salvação da sua família, dos seus filhos, confie em Deus. Você pode prestar atenção, tem muitos pais que eles colocam os filhos nas mãos de Deus e tira. Ele coloca e tira. Muita esposa coloca o marido e tira. Muita esposa coloca a esposa e tira. Coloca e tira. Deus, está nas suas mãos. Salva, eu quero que o Senhor salva. Aí Deus começa a trabalhar, porque o trabalhar de Deus não é como o nosso trabalhar. Para eu vir para Cristo, eu tive que comer o pão que o diabo amassou com o rabo.
Para eu assumir a fé, para eu vir para a igreja, eu tive que descer lá no charco de... Eu tive que descer lá no inferno, senão eu não teria vindo. Eu recebi muitos convites, quando eu estava bem, quando eu estava com saúde, quando eu estava trabalhando. Ixi, quantos convites e quantos convites da minha família, de amigos. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Você foi? Nem eu. Então, Deus começou a trabalhar e eu fui descendo. Veio a doença, veio a humilhação, veio isso. E na dor, eu me voltei para o Senhor. Então, você colocou o seu familiar nas mãos de Deus, confie, não tire não, não queira resolver não. Ah, tadinho do meu filho, tadinho do meu marido, tadinho do fulano, está sofrendo. Deixa Deus trabalhar. Faça que nem Deus diz, ó Senhor, só não deixa levar. Foi o que Deus disse para Satanás, ó, só não toca na alma dele, só não leva ele, só não mata ele. E naquele sofrimento, o Jó teve o verdadeiro encontro com Deus, que foi o que ele disse. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de verdade. Então não tire, pessoal. Confie no plano A. Coloque toda a sua força. Deus colocou algo no seu coração. Agora coloque toda a sua força na sua fé em Deus, para fazer o que tem que ser feito. Deus está mandando você jejuar, jejue. Deus está pedindo para você ser fiel a Ele, seja fiel a Ele. Deus está pedindo para você fazer a obra, faça a obra. O que Deus está pedindo para você? Faça. Coloca toda a sua força, para que Ele possa honrar você. No final de tudo, você vai ver, Eliseu, ele foi chamado por Elias, e Eliseu fez 2 vezes mais o que Elias fez. Ele recebeu porção dobrada. Deus fez infinitamente mais. Deus, ele faz isso, ele faz infinitamente mais. A medida de Deus, ele é muito superior. O que Deus colocou no seu coração, o plano A, confie. Não tenha um plano B, não tenha um segundo barco. Mas se isso não dá, eu vou fazer de outro jeito. Não tem como dar errado. Aquilo que Deus coloca no nosso coração não tem como dar errado. Se você colocar toda a sua força, não queira construir a sua vida, apenas aceite a vida que Deus tem para você, que Ele colocou dentro de você. Amém, pessoal? Aí na sequência, coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé. Provérbios 4,18 diz assim, repita bem forte comigo: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Poxa, não existe nada que deixe o ser humano mais feliz do que isso daqui, ó, do que o progresso. Você olhar para a sua vida e você vê o progresso espiritual. Você olha para você e você diz assim: nossa, como eu cresci, eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Aquela pessoa que tudo afetava, que tudo feria, que tudo machucava, que tudo abalava, que tudo deixava desesperada, que agia com imaturidade, que vivia desistindo, que vivia murmurando, reclamando, que agia de forma negativa. Poxa, como eu mudei, como eu melhorei, como eu tive progresso espiritual, como eu melhorei como pai, como mãe, como marido, como patrão, como funcionário, como ser humano, como próximo. Como eu melhorei. Não existe nada que deixa o ser humano mais feliz do que o progresso. Como não existe nada mais frustrante do que o retrocesso ou do que a estagnação. Sabe, você olha para você e você diz assim: nossa,
nada mudou. As coisas da minha vida não mudam. É sempre a mesma coisa. Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que sempre cai no mesmo buraco, que sempre se comporta do mesmo jeito. Aquilo que te afetou há 10 anos atrás te afeta ainda hoje. Tem muitas pessoas que elas vivem com ódio no coração. E você diz assim para ela: por que você está com ódio? O que aconteceu? Aconteceu isso. Quando aconteceu isso? Ixi, lá 10 anos atrás, sabe? Lá 10 anos atrás, com meu marido, com meu filho, com o meu patrão, o que fizeram comigo, o que deixaram de fazer. Quando que aconteceu? 10 anos, 5 anos, 20 anos, uma vida toda. E a pessoa está aqui ainda, cheia de raiva, cheio de ódio, remoendo. Poxa, que tristeza, pessoal. Que tristeza. Não faça isso. Não faça isso. A nossa vida, a vida do justo, é como a luz da alvorada, que vai brilhando, brilhando, que vai crescendo. A nossa vida tem que ser de progresso. Muitas pessoas, elas não têm progresso, elas não crescem, porque elas vivem de recomeço. E se você for uma pessoa que vive de recomeço, você nunca vai crescer. Eu errei, eu recomeço. Fiz uma decisão, uma escolha errada, eu vou recomeçar. Eu fiz uma besteira, eu vou recomeçar. E a pessoa, ela passa uma vida toda recomeçando. Ela acha que tem muitas vidas, tem muita gente que acha que é gato, que tem 7 vidas, e vai ficar recomeçando até quando? A Bíblia fala que você não é gato, a Bíblia fala que nós somos leão, nós somos leões, que tem uma vida de progresso. Muitas pessoas, elas aprenderam errado, elas acham que arrependimento é você voltar à estaca zero. Você se arrepende e volta à estaca zero. Tem muitas pessoas que vivem voltando à estaca zero. E na verdade, arrependimento significa metanoia. Metanoia significa você mudar a rota, mudança de rota. Então você não vai viver recomeçando, senão você não vai crescer nunca. Eu aprendi, eu tinha isso comigo, porque eu fui ensinado assim: você errou, tem que voltar à estaca zero. Você errou, tem que voltar lá no começo. E arrependimento, metanoia, mudança de rota. Você muda a rota e você continua. Você dá sequência em progresso, em avanço. Amém, pessoal? Você pode prestar atenção quando você... Quem tem GPS? GPS. Quando você liga o GPS, você traça um destino. Isso acontecia muito em São Paulo. Você ajustou o GPS, programou ele, o seu destino. E aí você, por uma distração, você pega a rua errada, a via errada. Ele não manda você voltar lá atrás. Ele fala assim: volta lá no começo. É isso que ele fala, pessoal, para você? Imediatamente ele já corrige a rota e você segue dali para frente. Às vezes o caminho ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas você vai chegar no seu objetivo. Então é isso, é você corrigir a rota. Amém? Feche os seus olhos com o seu propósito nas mãos. Com o seu propósito nas mãos. Com o seu propósito nas mãos, com os seus olhos fechados. Eu quero que você reflita nessa mensagem que o Senhor, Ele deu
a todos nós nessa noite. Tudo o que aconteceu no passado está registrado, está escrito para nos ensinar. É Deus mostrando o que Ele é capaz de fazer. As Escrituras dizendo para mim e para você: se Deus fez na vida deles, Deus fará também na sua vida. Se eles viveram tudo o que eles viveram, você pode viver também. Você pode ser livre de qualquer escravidão. Você pode ser livre de qualquer doença. Você pode ter a sua vida restituída, restaurada, como a de Jó. Você pode ter um filho na velhice. Ter um filho na velhice é você realizar o seu sonho na velhice. Quando você diz, o seu sentido diz: ixi, tudo que eu tinha que viver eu já vivi. E o Senhor vem e diz: não, você está velho, mas você vai viver muitas coisas ainda, muitas alegrias ainda, muitas bênçãos ainda. Foi isso que Abraão viveu na velhice. É o Senhor dizendo: mantenha o seu sonho vivo. Mantenha o seu sonho vivo. Passe aprovado pelo processo da cova, da traição, da prisão, do esquecimento. Deus não esquece de ninguém. Mantenha o sonho vivo. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele cumprirá. Ele não é homem para mentir. O homem pode mentir para você. O homem pode prometer algo